Nosso primeiro Código Penal é de 1830. Você tem um país recém-independente e, isso é importante colocar, a Constituição de 1824 já pedia a construção de um Código Civil e um Código Criminal. Sou Juju, 1991, professor. A banda Scorpions, hein, lá da Alemanha, lançava Wind of Change. Essa música ficou muito famosa, diga-se de passagem, foi um dos singles mais vendidos da história, professor. E essa música, né, Ventos da Mudança, porque o Scorpions, professor, meses antes teria ido à União Soviética, tinha feito um show por lá e então voltaram, né, com a ideia de escrever uma música que representasse os novos ares, os novos tempos de mudança na Europa, união também que estava acontecendo na própria Alemanha, né? E esse disco então virou também uma melodia, né, professor, daqueles que lutavam aí por dias melhores na Alemanha, que agora, a partir dos anos 90, aliás, seguiria unida. Sr. Juju, essa é uma balada forte, né, professor? Uma das grandes baladas do rock, que, diga-se de passagem, começa até com um assovio. O senhor lembra desse assovio aqui? Todo mundo lembra, né? Lembrando também que a sua banda, uma das suas bandas favoritas, né, professor? Guns N' Roses, nessa mesma época, tinha uma música famosa também com assovio, né? E aí, como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo bem, a música era Patience, mas belíssima entrada, porque se nós vamos falar de história hoje, né? Bem escolhida aí essa faixa aí, vamos tentar discutir algumas questões. Como o senhor já adiantou aí para quem está nos acompanhando, que o nosso papo hoje vai, né, versar sobre alguns argumentos históricos, eu queria então que o senhor fizesse as honras da casa, né, e apresentasse nosso convidado hoje, então. Bom, estamos aqui na frente do professor Diego Nunes, professor de História do Direito, doutor em História do Direito pela Universidade Macerata, na Itália, mestre em Direito pela nossa Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Diego Nunes aqui vai ter um papo muito interessante, muito legal, porque é aquilo, quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Não é isso, professor Diego Nunes? Seja bem-vindo, Diego. Olá, professor Marcelo, professor Juliano, prazer poder conversar aqui com vocês nesse espaço muito interessante, que vocês conseguem conectar o direito à arte, especialmente a música e o rock. Vamos lá. Que bom, a gente fica feliz, então, com o aceite do Diego para participar do projeto. Como a gente já adiantou, o Diego estuda, né, a perspectiva da história do direito, e já adiantando aqui, nós vamos trabalhar mais especificamente até a história do direito penal, mas antes, até para que você que nos acompanha tenha uma noção sobre alguns conceitos básicos, eu vou colocar a primeira questão para o Diego de uma maneira bem genérica. Diego, quando a gente estuda história do direito, né, dentro da graduação, quando a gente estuda a história do direito, qual é o recorte que a história do direito faz para se conectar com uma visão do direito na prática? Qual a importância da história do direito para o direito na prática? A importância da história do direito é cultural, ou seja, o grande papel que a história do direito, assim como a filosofia do direito, a sociologia jurídica, pode exercer na formação de um graduando de direito, é justamente dar a ele ferramentas as quais o direito por si só não consegue fornecer, e ferramentas que são necessárias para a utilização do saber jurídico. Ou seja, uma pessoa que não conhece história, não conhece filosofia, não conhece sociologia, psicologia, ela tende a ter uma visão mais fechada acerca do fenômeno jurídico. E, com isso, não consegue entender como que o direito se relaciona com esses outros saberes do mundo. Então, o primeiro e grande papel do direito, ele é cultural. E, nesse sentido, o papel que um historiador do direito tem em uma faculdade de direito é um papel de consciência crítica, uma espécie de um grilo falante ali no ombro do Pinóquio, a dizer, olha, cuidado, veja isso com mais atenção, seja mais sensível, né? Não vá somente por um único caminho, justamente porque a história, né, o conjunto da história construída, é a demonstração de que quase tudo é provisório, tá? Quase tudo tende a mudar, quase tudo pode mudar, seja por meio de reformas muito longas, seja por meio de revoluções breves e abruptas, né? Então, vai depender de como, né, o jurista, o aluno em formação, seja mais ou menos sensível a esse argumento. Geralmente, a gente estuda escola no ensino médio, mas uma história voltada para a política, uma história voltada para os grandes acontecimentos, e, por vezes, não dá muita conta de entender como o cotidiano acaba construindo história. E se a gente pensa no direito, o direito é construído a partir do cotidiano da vida das pessoas. O direito não é construído apenas a partir
das leis ou daquilo que os tribunais fazem, mas principalmente daquilo que as pessoas fazem com as leis e o direito no mundo. Uhum. Diego, e aproveitando já esse teu conhecimento, quando a gente fala de história do direito, bom, nós temos aí a perspectiva de que, portanto, o direito também é um fruto cultural. Então, a gente imagina que sempre se teve, a partir de uma organização social, a busca por aquilo que é justo dentro das sociedades. Para que a gente possa fazer uma análise um pouco mais objetiva, a partir de quando o direito, enquanto um fenômeno, é importante para quem estuda o direito de hoje? Olha, no mínimo, né, nós poderíamos colocar, no nosso caso, como brasileiros, como sul-americanos, ocidentais em geral, com os romanos, no sentido mais amplo. Né? Os romanos criam várias categorias, dentre elas, eles criam algo que é fundamental, que é entender que o direito não é apenas, né, o directum, ou seja, o ordenamento, aquilo que somos fadados a obedecer, mas que o direito também é ius, é faculdade, é possibilidade, é dizer que eu tenho direito a alguma coisa e você não tem o direito de violar-me. Ou seja, para além de uma relação que você tenha com um poder político ou com um poder religioso. Então, nesse sentido, os romanos produzem uma ruptura importante. Tá? É claro que, a depender do ramo do direito a qual nós vamos conversar, isso é bastante relativizado. Tudo aquilo que os romanos eram geniais em direito privado, eles eram muito semelhantes aos outros povos, egípcios, babilônicos, por exemplo, com relação ao direito penal. Né? Você tinha o talião na lei das 12 tábuas, ou seja, não é lá grandes coisas. Uma visão privatista, inclusive, do fenômeno penal, a ideia de que a grande maioria das injúrias, que é como eles chamavam, que hoje a gente diz por crime, né, eram privadas, eram questões que se resolviam entre famílias. Tá? O que não é muito diferente, inclusive, daquilo que veio depois na Alta Idade Média, com as invasões germânicas e por aí vai. Mas, não é, para outros ramos do direito, inclusive também boa parte para o direito como nós talvez o conheçamos melhor hoje, é provavelmente a partir da transição entre Alta e Baixa Idade Média. Daí sim nós vamos começar a falar do direito com características semelhantes à nossa, métodos, construções argumentativas que nos são mais familiares. Uhum. E fazendo um recorte agora especificamente para a questão da história do direito penal, a gente pode hoje, com o que temos hoje, olhando para trás, chegar à conclusão de que a história do direito penal é uma história na qual o Estado se apropria do monopólio da pena, da criação dos crimes. Como é que tu podes dar uma visão geral para a gente sobre isso? Se nós olharmos uma perspectiva mais ampla, não apenas do direito penal, mas da justiça criminal, ou seja, da ideia de que existe um rito para você dar resposta a determinadas infrações que as sociedades consideram muito graves, a gente tem o homicídio, talvez como o grande paradigma disso, nós vamos poder falar que é justamente daquele período da transição de alta e baixa Idade Média, porque coincide, como tu bem falaste, com o nascimento do Estado, né? Ou ao menos do Estado moderno, tal qual nós hoje o conhecemos, o intuímos. Mas se nós quiséssemos especificar para o direito penal propriamente dito, para esse conjunto de regras, crimes, a ideia do princípio da legalidade, essa é uma construção muito moderna que surge como projeto no Iluminismo, especialmente da grande obra dos Delitos das Penas de Cesare Beccaria, e depois com as codificações que surgem a partir da Revolução Francesa, das invasões napoleônicas e das revoluções e contra-revoluções liberais e antiliberais que a gente vai tendo na Europa e depois na América Latina ao longo do século XIX. Então, a ideia de que, né, responder a um crime significa você ser submetido a um rito, seja qual esse tipo de rito for, e a gente pode discutir talvez mais sobre isso, é uma ideia, sim, tardo-medieval, que surge justamente com a ideia da construção do Estado e, como diz um já falecido historiador do direito espanhol, Tomás Valiente, né, a ideia de que você governa castigando. Uhum. Tá? Então, castigar e tomar para si o poder público, o poder de castigar, é um modo de você ter poder, um poder que hoje nós conhecemos como um poder estatal, que inclusive avoca o monopólio dessa ação. Diego, então o que a gente pode dizer
acerca das principais mudanças na história do direito penal, sobretudo, quando a gente avança nesses projetos iluministas, sobretudo do modelo ocidental. Há uma construção de um conceito teórico de Estado de Direito, passa a se falar em legalidade, passa a se falar em lei geral, abstrata, ou seja, me parece que muito do que temos hoje é uma consequência direta dessas escolhas que foram feitas, sobretudo nesse período aí do século XIX, etc. Quais foram as principais conquistas que nós tivemos com essa virada de um direito penal liberal, um direito penal iluminista? Eu não sei se é o caso de nós falarmos exatamente em conquistas, porque nós também tivemos, com as revoluções liberais e a ascensão do princípio da legalidade, uma série de novas imposições que, diferentes das antigas e combatendo as antigas, trouxeram novos problemas. Então, se no período anterior você tinha claramente a ideia de que os sujeitos eram diferentes e, por isso, eles deveriam ser punidos de modo diferente, você pega as ordenações filipinas, por exemplo, e vai dizer um fidalgo é punido de um jeito, né? Um não fidalgo é punido de outro. A ideia de que o soberano político, especialmente a partir dali do período do absolutismo, do século XVI, XVII, pode e deve exercer o poder de graça de perdoar determinados crimes como modo de satisfazer a população em geral. Ou ainda a ideia de que ao juiz é confiado um poder de arbítrio, tá? Então, se você pensar essas coisas todas, todas elas são as grandes ideias às quais o Beccaria combate no direito das penas. A ideia de que a pena deve ser igual para todos, a ideia de que a pena deve ser certa e de que a pena deve ser pronta. Então, isso, claro, traz, né, na nossa mentalidade uma série de avanços, porque esse mundo antigo parece por demais desorganizado, e pensando para nós como tendo a democracia como valor fundamental, é um direito claramente antidemocrático, mas, por outro lado, nós sabemos também que esse direito, ao longo do século XIX e mesmo do século XX, trouxe uma série de distinções de acordo com o credo político, de acordo com capacidade econômica, ou seja, mudam quais são as desigualdades, mudam quais são as formas de arbitrariedade, mas o direito penal, sendo exercício de poder, ele acaba sendo um poder que subjuga alguém. Então, o que a gente vai ter de grande mudança é quem será subjugado e como será subjugado. Mas, basicamente, é esse o papel que a justiça criminal, para a gente utilizar esse termo mais amplo, né, desempenha tanto em um período como outro. A gente vai ter, basicamente, uma inversão de polaridades. Se, como tu fizesse essa pergunta, nós olharmos isso de acordo com o liberalismo, é claro que o iluminismo e as reformas significaram um grande avanço. Agora, a depender de determinadas formas de, por exemplo, de autocomposição, de uma justiça mais comunitária, de uma justiça que eventualmente pudesse prescindir daquelas questões que estavam colocadas, talvez tanto melhor. A grande virada que o iluminismo traz é justamente essa possibilidade de que agora existe um monopólio da jurisdição. E é nesse sentido que, por exemplo, um historiador do direito italiano chamado Paulo Grossi vai dizer que a gente sai do absolutismo político e entra em um absolutismo jurídico. Uhum. Diego, hoje se fala muito em justiça restaurativa, uma forma até de uma antítese a modelos retributivos de justiça e tal. Como é que um historiador do direito olha essas discussões hoje? Essa é uma pergunta muito legal, professor Marcelo, porque nós temos a tendência de hoje pensarmos, justamente por conta do nosso modelo de um direito penal absoluto, de que só existe uma possibilidade: punição ou não punição, de acordo com o rito específico, que é aquele que o nosso Código de Processo Penal determina. Como eu falava com relação ao paradigma anterior, era muito interessante porque esses momentos em que você tinha a possibilidade de um direito, de um processo mais dialogado, e um momento em que você tinha um processo literalmente inquisitorial, eram chaves que eram possíveis de abrir e fechar. Existia uma clara dialética entre acusatório e inquisitório, que poderia, ao longo de um processo, ser avocada e ser modificada. Ou seja, o processo, digamos assim, era customizado. De acordo com quem estava, onde estava e do que se tratava, era possível que se desse, em um processo que começasse inquisitório, aberturas acusatórias, ou seja, para que as partes pudessem elas mesmas produzir as provas, para que elas pudessem dialogar e chegar a uma solução consensuada, ou mesmo, quando um processo começasse dessa forma, se revertesse, a depender das circunstâncias e dos interesses, a um modelo inquisitório.
É a modernidade, como a ciência processual penal vai se organizar ao longo do século XIX, que vai constituir o inquisitório e o acusatório enquanto modelos, que são absolutos e que não são intercambiáveis. Então, essa também é uma criação moderna. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que não há problema a priori e não é uma questão de, digamos, um sacrilégio ao modo como o nosso sistema está colocado, que nós tenhamos a inserção de institutos restaurativos ou mesmo negociais, como houve nos últimos anos no Brasil. Claro que nós podemos discutir como essa recepção é dada, se ela é feita de modo crítica, se ela foi pensada de acordo com determinadas realidades, como a realidade carcerária, e por aí vai. Essa é uma outra discussão criminológica muito interessante. E uma outra discussão também, né, Diego, se esses espaços de negociação, eles cabem dentro das travas, né, de um direito liberal que é construído a partir de uma perspectiva retributiva, né? Essa é uma preocupação que eu tenho ultimamente também, porque eu vejo que alguns espaços de negociação que estão sendo trazidos não respeitam as travas típicas de modelos feitos para a negociação. E aí fica um monstro, né? E a gente não consegue trabalhar dentro da ideia. Esse é o grande ponto, porque essa talvez seja uma grande discussão que nós tenhamos de ter ao longo dos próximos anos, de fazer uma reconstituição principiológica que consiga abarcar essas possíveis viradas de chave. Então, se nós não tivermos uma reconstrução principiológica que, de um lado, não abandone aquelas que são as garantias basilares, especialmente aquelas que para nós estão colocadas na Constituição. Essas, né, são nossas e ninguém mexe, como diria o Manezinho. Agora, eventualmente, as outras que são possíveis de serem intercambiáveis e reconstituídas para que nós possamos utilizar o que há de bom nessa inserção do negocial e do consensual e do restaurativo no processo penal, essas devem ser repensadas. Tá? Então, é muito nessa questão de como se reconstruir. E aqui a gente entra em uma questão que é fundamental, que tradicionalmente a ciência processual penal se constituiu a partir do dogma forma igual garantia. Então, que tipo de forma é essa menos formal, mas que ainda assim possui garantias? Tá? Perfeito. Se nós pensarmos, os colegas processualistas do civil têm buscado algumas respostas para isso. Talvez elas não sejam as respostas que sejam imediatamente colocadas para o mundo do processo penal. Mas talvez, assim como eles, vale a pena nós fazermos o esforço de reconstituirmos uma principiologia que dê a possibilidade de nós resolvermos, quando possível, de modo franco e aberto determinadas demandas, porque é impossível, por inúmeras razões, desde razões pragmáticas até razões próprias de fundo e de princípio, que nós continuemos a ter um sistema processual e, por consequência, carcerário, tal qual nós temos hoje no Brasil. Uhum. Diego, só para que a gente deixe quem está em casa um pouco mais ambientado na discussão, como é que a gente poderia, então, classificar esse modelo retributivo? O que é o modelo retributivo para quem está nos acompanhando agora? O modelo retributivo é aquele que entende que um mal deve ser respondido com um outro mal. Né? Basicamente, é essa ideia que a gente tem desde quando o direito penal passa a se constituir como um poder. Então, desde ali da virada do século XIII para XIV, digamos assim, e de modo efetivamente completo e unívoco a partir das revoluções burguesas, a ideia de que um mal se responde com um mal. A ideia que mudou foi o tipo de mal. Então, a ideia anterior é que os males geralmente eram males corporais, desde a marca a ferro na sua testa, aquilo que era chamado da infâmia, até mesmo a morte, e a morte não era apenas a morte do corpo, por vezes a morte era do corpo, e a morte civil, que significava a perda do patrimônio, a perda do sobrenome, ou seja, várias formas de você conseguir atingir aquele sujeito com grandes males, até depois a ideia que nós vamos ter ao longo do século XIX e enrobustecida no século XX no Brasil, de um carcerocentrismo, ou seja, de que tudo se responde pela medida do tempo. O tempo é a medida de todas as coisas, então, portanto, nós respondemos a um mal com o mal que é tirar a liberdade, que é o grande direito que existe para além da vida em uma sociedade burguesa. Uhum. Então os modelos restaurativos vão propor uma nova forma de pensar, né? Uma nova epistemologia, uma nova lógica, né, para surgir dentro disso. Mas fazendo um recorte agora para a realidade brasileira, como é que tu vês a evolução da nossa legislação penal desde a época da lei criminal do Império, passando pela Primeira República e até chegarmos, né, a esse código que nós temos de 1940? O que tu poderias dizer?
para a gente aqui, Diego, quais são as principais características lá do comecinho, né, até chegarmos ao que temos a partir de 1940. Veja bem, o nosso primeiro Código Penal é de 1830. Você tem um país recém-independente e, isso é importante colocar, a Constituição de 1824 já pedia a construção de um Código Civil e um Código Criminal. Como nós sabemos, o Código Civil ocorreu apenas na República. Mas, no caso do direito penal, seja por meio dessa ideia do governar castigando, que nós já falamos, seja também por uma ideia de modernização e livrar-se do passado português e do passado das punições horríveis das ordenações filipinas que não condiziam com o modelo liberal e constitucional de Estado, nós tivemos logo a feitura de um Código Penal que, inclusive, foi bastante elogiado, um código que serviu de modelo para vários outros códigos, não apenas aqui na América Latina, mas também na Europa. O Código Penal Espanhol de 1848 é claramente inspirado no Código Brasileiro de 1830, um código que foi traduzido para o francês, e isso era algo muito importante à época, e fez com que ele circulasse basicamente por todo o mundo ocidental, e tinha soluções muito inovadoras, como, por exemplo, a apuração da responsabilidade ex delicto diretamente no processo penal, né? Ou então a ideia da responsabilidade sucessiva nos crimes de imprensa, que supostamente algumas doutrinas, inclusive brasileiras, dizem que é uma criação belga, mas, na verdade, o Código belga veio depois do Código brasileiro, um ano depois. Então, nós temos uma série de soluções originais. E com relação às penas, era um código que seguia, daí, por outro lado, uma tendência um pouco mais antiga de não colocar o cárcere como a pena principal, ou ao menos a única pena. Você tinha a pena de morte para vários casos, você tinha a pena de galés, que eram os trabalhos forçados perpétuos, você tinha, inclusive, a previsão de penas de degredo, de desterro e por aí vai. Mas, por exemplo, num campo que eu estudo, que são os crimes políticos, os crimes contra o Estado, fez-se questão de abolir a pena de morte. Ou seja, em uma perspectiva liberal, um sujeito que tem uma convicção política diferente não pode sofrer uma punição com a sua própria vida, mas sim, ele deve ser neutralizado enquanto aquele regime que é o predominante está no poder. Então, é um código muito moderno para o seu tempo e um código bastante robusto em termos de diálogo com a cultura jurídico-penal que existia ali nas primeiras décadas do século XIX. O Código de 1890, ao contrário, tradicionalmente ficou conhecido como um código menos afortunado, teve um parecer da Faculdade de São Paulo que, inclusive, o chamou de o pior código do mundo, justamente porque, ao fim e ao cabo, o Código de 1890, feito durante o governo provisório da República, ou seja, um código emanado por decreto e não passado em discussão parlamentar, como foi o Código de 1830, tá? Ali você já tem o quê? Você tem, de um lado, uma parte geral que tenta reformular de acordo com algumas mudanças importantes, e a principal delas era retirar as máculas referentes à escravidão. Então, a ideia de penas corporais, por exemplo, que existiam para os escravos, porque a sociedade do século XIX, apesar do Código Brasileiro Imperial ser moderno, era moderno dentro da contradição da escravidão. Então, a gente também precisa entender isso com todas as reticências necessárias. Já a parte especial do Código de 1890 é um arremedo da parte especial do Código de 1830. Por quê? Porque foi um código feito às pressas. Era um código que estava começando uma discussão parlamentar no Império e que houve a ruptura institucional e entendeu-se que ali era um momento importante para se fazer essa ruptura. Novamente, valente daquela ideia do governar castigando. Basta ler a exposição de motivos do então ministro da Justiça, Campos Salles, para a gente entender essas modificações. Perfeito. É claro que, ao lado de do código e desses códigos do Império e da República, você tem, para e passo, uma série de legislações especiais que, de certo modo, nivelam de modo diferente a legalidade penal. Ou seja, o código traz uma legalidade que nós podemos chamar alta, essa é uma ideia de um historiador chamado Marius Brico. E você tem várias leis especiais, como, por exemplo, as leis dos crimes de sangue cometidos por escravos no Império, ou as leis contra os anarquistas durante a Primeira República, que possuem um nível de legalidade mais baixo. Então, se o sujeito é encontrado com uma dinamite na sua casa, ele é automaticamente considerado anarquista e, portanto, ele vai sofrer punições que, por exemplo, não atendiam às garantias de devido processo legal que a gente tinha para os outros crimes. Do mesmo modo, aquilo que eu falei para os escravos. Então, você tinha pena de morte sem direito a recurso. Tá? Então, você tem sistemas, inclusive de justiça criminal, que são maleáveis para justamente criar vários níveis de legalidade adaptáveis
a essas diferenças do Estado liberal que eu havia comentado anteriormente, ou seja, nós trocamos determinadas desigualdades por outras. Talvez sejam menos desiguais do que eram no mundo antigo, mas ainda são desiguais, é importante de falar. E esse conjunto dessas várias leis na Primeira República, de certo modo, minam o Código de 1890 e reforçam a ideia de que ele é um código fracassado. A ponto de, em 1932, já na era Vargas, um desembargador, Vicente Piragibe, cria uma consolidação das leis penais, tá? Ou seja, ele vai juntando esse monte de lei especial e vai encaixando no quebra-cabeça do Código. Isso é tornado oficial pelo governo, em 32, e depois, com o Estado Novo, se faz efetivamente a reforma, que se começa a discutir já no começo dos anos 30, mas que só é levada a cabo efetivamente já dentro de um contexto autoritário. E que, apesar de ser muito particular essa discussão, os crimes contra o Estado, que hoje a gente chama de Lei de Segurança Nacional, não estão no Código, mas nós temos coisas como a criminalização da greve. Então, é um código bastante contraditório, de um lado, acendendo uma vela para o regime autoritário que estava ali colocado, de outro lado, muito fortemente preocupado com um aspecto técnico da lei. Então, isso, de certo modo, é a receita de sucesso para que o Código Penal de 1940 ainda hoje esteja vigente. Diego, o legado que nós temos hoje do nosso Código de 1940, só por si só já demonstra a envergadura política que foi Getúlio Vargas até os anos 50, até metade dos anos 50 do século XX, a importância política para o bem e para o mal da história do Brasil. Se fala muito do Francisco Campos, enfim, ministro do Getúlio Vargas, mas existe uma figura, uma figura aí chamada Alcântara Machado, que tenha realmente um dedo, tem as suas digitais naquilo que depois se transformou no nosso código lá no início, então, portanto, 1940, gestionado aí no período dourado, digamos assim, do início da Era Vargas. O que tu pode dizer para a gente, para aquele que está nos assistindo, contar um pouco da história dessa figura do Alcântara Machado, em que medida ele foi responsável para a construção da ideia do que se tornou depois o Código, então, de 1940? Professor Juliano, eu ouso dizer que, na verdade, o que a gente tinha naquele período era um triângulo amoroso de amor e ódio, que eu acrescento, além de Francisco Campos e Alcântara Machado, Nelson Hungria. E entre esses três, a discussão foi bastante longa. Francisco Campos era o ministro da Justiça. Em um regime autoritário como o Estado Novo, que não tinha parlamento, o Ministério da Justiça era o grande laboratório de leis. Tirando a legislação trabalhista, que era feita diretamente pelo Ministério do Trabalho, pelo Oliveira Viana, uma outra figura conhecida do pensamento conservador nacional, então tudo passava pelo Francisco Campos. Então, Francisco Campos chama o professor Alcântara Machado. O professor Alcântara Machado era de São Paulo, e a gente sabe o quanto São Paulo era refratário ao regime de Vargas, mas imbuído... Tinha sido diretor da Faculdade Sim, de São Paulo, inclusive época, sofreu sanções durante a Revolta de 32, então, justamente por conta do seu amor à ciência, ele era senador da República também, ele aceitou esse encargo de fazer o projeto. O projeto é do Alcântara Machado. De fato, é ele quem constrói tudo. E ele constrói um código, inclusive, de teor bastante próximo do regime. O Alcântara Machado diz coisas do tipo: eu sou contra a pena de morte, mas se o regime quiser utilizar a pena de morte, eu escrevi um artigo sobre como ser a pena de morte no Código Penal. Então, ou seja, disciplinando a pena de morte, mesmo ele sendo contra, nessa ideia tecnicista que estava em voga nesse período. O Alcântara Machado, a um determinado ponto, e isso não fica muito claro o porquê, é abandonado pelo Francisco Campos. Cria-se uma comissão revisora ao alvedrio do Alcântara Machado. O Alcântara Machado tem um artigo póstumo onde ele vai chorar todas as pitangas com relação a isso, que não foi avisado pelo Francisco Campos, que aquilo que o Roberto Lira e o Nelson Hungria fizeram com o código foi piorar o projeto, foi de descaracterizá-lo. Por exemplo, essa inversão que nós tivemos da tradição de começar dos crimes contra o Estado e terminar contra os crimes contra a pessoa, que nós temos no Código de 1940, foi feito aos 45 do segundo tempo, contra a vontade do Alcântara Machado. A retirada dos crimes políticos, os crimes contra o Estado, também foi algo contra a vontade do Alcântara Machado. E aqui a gente tem claramente os dedos, de um lado, do Francisco Campos, e de outro dessa comissão, capitaneada pelo Nelson Hungria e Roberto Lira,
que também eram figuras bastante diferentes. O Roberto Lira era socialista, né, um homem claramente de esquerda, e que nos seus livros posteriores vai dizer: cometi um sacrifício contra mim mesmo pelo bem da ciência jurídica da nação, porque o último lugar que eu gostaria de estar era ali. Tá? Então, diante de tudo isso, surge, né, esse nosso Código Penal, ou seja, ele já nasce, né, com esse signo, essa ideia de separar as contravenções em uma lei específica, né, inclusive outras legislações que são, à época, diretamente citadas, como falências, por exemplo. Então, toda essa desconstrução vai contra a ideia de direito penal do Alcântara Machado, uma ideia mais tradicional e rígida de sistema, e passa por essa adequação de alguns pontos os quais o governo de Vargas entendia que não podia abrir mão, como, por exemplo, a flexibilidade das leis de segurança nacional em legislação extravagante, justamente para manter o código como um monumento jurídico. Vejam bem, aqui nós temos um código feito pela técnica e aquele subnível de legalidade onde a gente podia ter um pouco de tudo. A gente teve lei de segurança nacional do período Vargas, que colocou pena de morte. A gente não tem registros de execução de pena de morte, mas ela estava à disposição. Tá? Ela chegou a ser colocada para alguns poucos condenados, mas foi comutada. Isso é uma pesquisa que eu ainda tenho que terminar de fazer no Arquivo Nacional, que eu comecei na minha tese de doutorado. Então, a gente tem esse cenário bastante complexo. E, de fato, se tu fores pensar, professor Juliano, foi uma ideia que deu certo. O código ainda está aí. Mesmo hoje ele não tendo uma parte geral completamente diferente, baseada em outras propostas teóricas, mas uma parte especial que ainda se mantém com muito vigor, especialmente naquilo que efetivamente importa, né, de uma parte especial, que são os crimes contra a pessoa e os crimes contra o patrimônio. Diego, a gente sabe da ligação que o Brasil tem com alguns países como a Itália, também com tradições jurídicas que são desenvolvidas na Alemanha e tal. Nessa época, nos anos 30, nos anos 40, a gente tinha uma ascendência de modelos autoritários, tanto na Itália quanto também na Alemanha. Há relatos, inclusive, de Francisco Campos como alguém que, inclusive, enaltecia, né, Mussolini, o poder que o Hitler também exercia na Alemanha. Há uma frase até que eu li de Francisco Campos um tempo, na qual ele dizia, né, vejam, Hitler não está no parlamento, não está na política, Hitler está com o povo, Hitler está convencendo as pessoas na rua, tendo e mostrando para as pessoas a necessidade de que elas entendam que precisamos ter alguém com pulso firme para liderar a nação e tal. Então, eu queria que tu fizesse um paralelo para a gente. O que esse Código de 1940 tem desses movimentos autoritários, dos quais os seus cabeças também, em determinados momentos, fizeram parte? Aqui a gente pode partir daquela diferenciação que a Hannah Arendt faz nas origens do totalitarismo entre o que é um regime autoritário e um regime totalitário. Então, totalitário para ela foram a Alemanha nazista e União Soviética stalinista. E os demais, em geral, são colocados nesse cânone do autoritário. A gente pode incluir também o franquismo e o salazarismo, que são interfaces importantes que o Brasil tinha àquela época, especialmente pensando nesse grande mote de corporativismo, que era uma alternativa ao capitalismo que não fosse comunista e que todos esses regimes autoritários comungavam. Em termos de direito penal, isso aparece de modo bastante claro. Se a gente for pensar as soluções jurídico-penais que os regimes totalitários deram, elas são muito interessantes. Você tem um código, em 1926, na União Soviética, que não é um código penal, mas um código de defesa social, que não tem parte especial. Ou seja, a ideia de legalidade vai para o espaço. De certo modo, foi a mesma coisa que os alemães fizeram. Os alemães não perderam tempo como os brasileiros, como os italianos, e reconstruíram o edifício jurídico penal com novas codificações. Os alemães colocaram uma vírgula no final do artigo 2º do Código Penal, que era qual? O artigo que tratava do nullum crimen nulla pena sine lege. Vírgula, salvo se for contra o são espírito do povo alemão, vulgo o Führerprinzip, ou seja, a vontade do líder. Tá? E a partir dali se destruiu completamente o direito penal no regime nazista. Já para os regimes autoritários que nós vivenciamos, né, e que você tem o paralelo com o fascismo italiano, no caso do Brasil, você tem o quê? A autoridade do Estado está no respeito à lei. Ou seja, não é você ir contra a lei e fazer o que fosse necessário, mas a ideia de que o importante, tá, era justamente você, de algum modo, resolver, né, as questões com a obediência às leis.
Então, era muito importante, nesse contexto, que você tivesse leis duras, um Estado forte, construindo novas legislações. E, por isso, o fascismo e o Estado Novo, nesse sentido, se assemelham, porque ambos buscaram, com muito vigor, reconstruir, no nosso caso específico aqui da conversa, o seu sistema penal. Diego, o que a arte, especialmente a música, já que o nosso programa aqui a gente fala muito sobre rock, mas o que a arte, sob o ponto de vista histórico, contribuiu para as mudanças no direito na modernidade? Cara, não existe direito sem arte, porque antes do processo de letramento massivo da população, o único meio de comunicação era a arte. E se nós formos pensar na arte sacra, que é aonde se baseou o mundo cristão ocidental do qual nós somos descendentes, toda a comunicação se dá a partir disso. As metáforas dos tribunais todas se constituem a partir das metáforas religiosas. Um tribunal do júri nada mais é do que uma simulação do juízo final. Basicamente, se você pega as pinturas sobre juízo final e a composição do tribunal do júri, ela é idêntica. Tá? Então, não existe direito sem arte, porque a arte, inclusive, é uma fonte importante do direito. É um dos modos pelos quais nós conseguimos reconstruir história. Daí, sobre música, né, daí dá também para falar bastante caldo. Né? Eu, como vocês, também tenho o rock como meu gênero predileto. Né? Não sou, talvez, né, aquele colecionador de discos ou que, como vocês ali colocaram, conhece o contexto histórico das bandas e das músicas, mas eu escuto bastante música, gosto de muita música e parto do clássico. Né? Então, os Beatles, os Stones são, né, o ponto de partida para qualquer coisa. Mas, né, fui seguindo ali. Talvez, né, eu tenha praticamente parado ali nos anos 90, né, mas esse rock dos anos 60 aos anos 90 digamos, o meu chão, é da onde eu parto, né, e daí um pouco de tudo, progressivo, né, alternativo, né, punk, alguma coisa, até o grunge, né, talvez assim, chegando no Nirvana, talvez tenha sido a última banda que eu tenha acompanhado, mas talvez a gente deva ser um pouco mais indulgente com o rock contemporâneo, porque ele também é um reflexo da sociedade que se tornou uma sociedade do espetáculo. Então, o modo de você eventualmente conseguir interagir e trazer alguma coisa de diferente é a partir disso. Sei lá, pego a partir do exemplo do Foo Fighters, né? Não é qualquer semelhança, é mera coincidência, já que ele nasce de uma costela do Nirvana, né? Então, ali você encontra alguns espaços onde essas coisas podem acontecer, assim, inclusive para movimentos de experimentação, né? Sei lá, por exemplo, uma banda contemporânea que eu gosto muito é o Muse, que muitos vão dizer que é o sacrilégio do rock, por aí vai, mas me parece que o que eles trazem de criativo, de elementos inovadores, são as mesmas contestações que foram feitas ao Led Zeppelin, ao Pink Floyd nos anos 70, perfeito, que talvez daqui a 10 anos nós sejamos, né, talvez, entender isso como que hoje é o canônico do rock. Né? Sim, então, sim. A arte tem muito disso, né, entre o canônico e o contestatório, e aquilo que é protesto no momento se torna o cânone no momento seguinte, e assim a gente vai lidando nisso. O importante nesse meio tempo todo é curtir boa música, né? Sabe, Diego, eu me lembro de uma entrevista do Mick Jagger, professor Juju, nos anos 80, aqui no Brasil, inclusive, perguntaram a ele como é que era ser um roqueiro, um grande artista. E na época o Mick Jagger meio que reclamava, Diego, dizendo assim, ó, eu sei que boa parte das pessoas ainda acha que o rock é uma segunda classe da arte. Hoje, 2021, a gente olha para bandas como Led Zeppelin, como Stones, como Beatles, e já coloca nesse, né, como tu mesmo disseste, coloca nesse altar, assim, como uma coisa clássica. É o modelo de arte que vai ficar para a história. Quando se voltar daqui a 100, 200 anos para pensar, né, em história da arte, história da música, haverá lá um lugar reservado para Mick Jagger e tal. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: esse momento passou. Esse movimento rock and roll, ele se conectava com valores sociais de uma época, que se discutia uma forma de política, uma forma de geopolítica, uma forma de comportamento. Hoje, tu achas que movimentos, por exemplo, como o rap, como o próprio funk em determinados contextos, representam também contestação, resistência? Com certeza, não há a menor dúvida de que esses movimentos conseguiram, justamente por nascerem populares e conseguirem ter se mantido populares, né, eles têm uma conexão maior com as demandas sociais. O rock, em alguns casos, infelizmente, se tornou, inclusive, né, o recanto, o mundo encantado dos reacionários,
que ficaram lá com seus desencantos dos anos 80 e não suportam ver as mudanças que o mundo não vai deixar de parar. Nesse sentido, né, talvez o único eterno dessa história toda efetivamente tenha sido o Raul Seixas, né, que tenha lido esses sinais dos tempos e tenha sempre sido um camaleão e conseguindo se modificar e repensar, né, essas coisas tais quais elas vinham acontecendo, né? Quando ele vai falar várias músicas, né? Hoje todo mundo tem que fazer música de protesto, tal. Ou seja, lá nos anos 70 ele já estava fazendo protesto contra o protesto, ou seja, tentando entender que ele já estava dizendo ele já estava dizendo que o rock tinha acabado, né? Exato, assim, porque a partir do momento em que a expressão artística deixa de ser livre, ela se torna canonizada, ela perde muito da sua força. O que o Diego escuta do bom e velho rock and roll ainda hoje? O que o Diego escuta de coisas novas? Tu já citou o Muse aqui, que é uma banda que eu também particularmente gosto muito. Até já assisti o Muse ao vivo também. O que de arte hoje o Diego consome? E, aliás, né, se quiser fazer um paralelo já que pode contribuir para essa realidade que estamos vivendo hoje, também. Aqui faço uma confissão a partir da literatura, né? Eu e a minha esposa resolvemos, no meio desse contexto da pandemia, fazermos uma imersão nas distopias. Então, eu basicamente faço uma confissão aqui, não tinha lido nenhuma delas, não tinha lido nem 1984, tá? E começamos a lê-las, né? Ela está no Admirável Mundo Novo nesse momento, eu já passei o 1984, fiz uma pré-estreia na Revolução dos Bichos, né, para ir me ambientando. Agora eu estou no Fahrenheit 451 e tem sido muito revelador para a gente pensar esse momento que a gente está vivendo, né? Esses nossos medos, o que nos traz medo com relação ao futuro? Eu, como historiador, olho para o passado, mas o passado nos ajuda a abrir a mente para o futuro. E essas várias possibilidades de futuros terríveis, né, nos mostram que nós devemos estar atentos. A distopia pode estar acontecendo aqui e agora. Talvez ela já tenha até acontecido e a gente simplesmente já está vivendo dentro dela. E a gente naturaliza isso, a gente aceita isso de modo muito passivo. Uma passagem do Fahrenheit 451 que eu estava lendo ontem era justamente sobre isso, né? Um senhor professor disse, não, mas eu entendo tudo isso, a revolta que o protagonista do livro tinha, que estava querendo se rebelar e salvar os livros e por aí vai. Eu entendo, mas para mim eu já estou velho, eu já passei disso, o que me importa é manter-se vivo, eu entendo que eu sou covarde e talvez seja isso mesmo. Então a gente vive nesses dois lados, né? Quando que é efetivamente o momento de nós nos insurgirmos, irmos para a rua, chutar o pau da barraca, e quando efetivamente é o momento de nos recolhermos, aceitarmos, né? E talvez, né, sermos um pouco mais indulgentes conosco mesmos, né, quando talvez não seja o momento, talvez porque não me é possível, porque eu não quero, ou porque eu quero viver a vida privada, e, né, talvez sermos um pouco mais tranquilos com relação a isso. Mas tenho me concentrado nesse momento na literatura e nas distopias. Nas músicas, continuo, né, nessa playlist aí que eu te falei, não mudo muito disso, né? Talvez aqui o que eu possa acrescentar, uma personagem que talvez não seja propriamente rock and roll, ela para mim talvez é um próprio gênero musical dentro do Brasil, que é o Zé Ramalho, né? Mas que é uma figura altamente rock and roll, né? Já gravou com Sepultura também, né? Com certeza, né? A versão de Borboletas é fantástica, né? Então, aqui a minha playlist, eu confesso, ela é bastante conservadora nesse sentido. Professor Juju, o papo é sempre bom, né, professor? Mas o tempo também, professor. O tempo sempre pega a gente. E aqui, Diego, a gente sempre termina de forma clássica, que são as dicas do professor Juju. Desde o primeiro programa, o professor Juju sempre dá algumas dicas aqui, sobretudo de filme, audiovisual, né, professor? Às vezes também dicas de música. Aliás, se você que está nos acompanhando ainda não viu, não assistiu, não tomou contato ainda, dá uma procurada aí, porque sempre nos finais dos vídeos tem as dicas do professor Juju. Professor Juju, o que a gente tem para hoje? Bom, a gente tem hoje algo que não dá para fugir muito do nosso tema, dessa aula que a gente teve aqui de história aqui com o Diego, uma belíssima aula, um papo de altíssimo nível. Eu gosto muito um dos filmes assim que quando eu vi a primeira vez, na época em que o cinema brasileiro, especialmente nos anos 80, fez coisa muito boa, até mesmo pela abertura política, Memórias do Cárcere, de 1984, com Carlos Vereza,
homônimo livro do Graciliano Ramos, ele retrata muito fielmente mesmo o romance do Graciliano Ramos, né? O momento em que ele é preso pela ditadura Vargas, vai para Ilha Grande, acompanha a deportação da Olga, enfim. Então, o Carlos Vereza está muito bem no filme, um filme duro, um filme denso, que a gente vê assim, nos anos 70, o cinema brasileiro era mais de pornô chanchada, nos anos 90, não sei o que era, nos anos 2000 é comédia. Mas o cinema brasileiro dos anos 80 ele é belíssimo, com grandes histórias. Então vai a dica, né? E também um pouco do som, o som mesmo do filme, né? O filme ele tem aquela marcha solene brasileira, e até para quem gosta de história, eu pelo menos não sabia exatamente a história, mas eu me lembrava da marcha, né? Da marcha solene brasileira que toca no filme, era uma variante do hino brasileiro que era muito tocada naquele período, anos 20, anos 30. Inclusive, essa faixa é tocada originalmente pela Orquestra de Berlim. E, então, propositadamente, se coloca muito no filme até para se refletir mesmo, né? O que se fez em nome da pátria no Brasil, ali especialmente dos anos 30, dos anos 40, né? O que Getúlio Vargas, em nome do nosso país, do nacionalismo, foi capaz de fazer as maiores atrocidades, uma delas aí com o Graciliano Ramos, que é bem retratado no filme. Então, a dica de música vai à Marcha Solene Brasileira, e o filme, né? O filme Memórias do Cárcere, acho que é obrigatório para quem gosta da história do Brasil, né, Diego? Então tá, professor Juju, muito obrigado pelas dicas de hoje, né? Então, queremos agradecer aqui a presença do Diego. Mais do que isso, né? Nesses tempos estranhos, o Diego parou, cedeu espaço para a gente, cedeu um tempo para a gente para conversar aqui conosco sobre as questões que ele estuda. E como bem disse o professor Juju, foi uma aula de história do direito. Você que está nos acompanhando, depois vai atrás dos escritos do Diego, certamente você terá muito mais a aprender. Diego, obrigado por ter estado conosco, obrigado por participar do projeto. Prazer foi todo meu. Se precisar, eu também estou no YouTube, criei um canalzinho com uma série de vídeos sobre história do direito penal, que também pode ajudar o pessoal a dar uma conferida. É isso aí, passem para os alunos. Eu também já estou inscrito, você agora, né? Vai aqui, deixa o like no vídeo, faz um comentário, deixa uma pergunta para o professor Diego, deixa um comentário qualquer. Se não gostou do vídeo, deixa o dislike também, a questão aqui é democrática. E logo depois vai lá no canal do professor Diego, assiste os vídeos lá. Eu também assisti, muito legal. Tem participação de alguns professores, inclusive professores de universidades de fora do Brasil. Muito bacana o projeto. Então aqui também já vai um parabéns para o Diego pela iniciativa, porque ficou muito bacana. Obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam, estaremos logo mais em outros vídeos para discutirmos outros institutos de direito, também outros discos e outras músicas. Até a próxima, gente. Valeu! Tchau!